parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Você já parou para pensar nos desafios que enfrentamos ao longo da vida e sobre como eles interferem em nossas escolhas em direção a Deus? Pois é, o Senhor nos chama constantemente, mas nem tanto são esses mesmos desafios e medos que muitas vezes nos impedem de prontamente dizer sim ao plano de construção do Reino de Deus. No programa de hoje vamos mostrar alguns testemunhos de missionárias do movimento Aliança de Misericórdia, que apesar da insegurança e dos desafios pessoais, não deixaram que o medo as impedissem de viver sua missão de vida com Cristo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que acompanha o nosso programa, como é o caso da Cecília Benedetti de Itu, São Paulo, da Senilda também de São Paulo e a Elizabeth de Itatiba, São Paulo. Estamos orando por vocês e pelas suas intenções. E você que nos assiste agora também pode mandar o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, que é o número 11 99665 5599. Contribua também com a nossa missão fazendo o seu Pix agora mesmo em doe@misericordia.com.br e nos ajude, pois precisamos de você para a nossa obra de misericórdia, para que ela continue de pé. Vamos ao Parte de Nós de hoje. Cada ser humano, quando criado por Deus, recebe uma vocação, um sentido para existir, um propósito maior para a sua vida. Mas responder a uma vocação é sempre um grande desafio. A Bruna, por exemplo, encontrou no carisma do movimento Aliança de Misericórdia respostas para o desejo que ardia em seu coração. Eu conheci a Aliança, eu morava na minha cidade, em Itapira, interior de São Paulo, e estava tendo um rebanhão, um retiro de carnaval na cidade de Pedreira, cidade vizinha. E aí a minha irmã foi, minha irmã coordenava um grupo de jovens na época, e ela foi, me levou também, a gente foi com a galera, e eu conheci a Aliança lá, em Pedreira, nesse grupo, e depois a Aliança chegou na minha cidade, através do Thalita Kum, e tempo depois eu fiz a experiência do MIR, que foi na favela do Moinho. Na favela do Moinho, localizada no centro da cidade de São Paulo, o Mutirão Internacional Restaura-me, ou MIR, como ficou conhecido pelos missionários e moradores da região, apresenta uma série de iniciativas realizadas pelo movimento Aliança de Misericórdia, que abrangem tanto aspectos materiais, como reformas, pinturas e limpezas, quanto aspectos espirituais, por meio de momentos de oração, louvor, visitação porta a porta e celebrações. Quando eu via os missionários lá no MIR, na favela do Moinho, me encantava a alegria que eles tinham, de evangelizar, de estar com aquele povo, E o que me encantou foi olhar as crianças que tinham tanta alegria, os jovens, a pobreza daquele lugar. E uma coisa específica que me encantou foi o fato de uma criança estar brincando de carrinho com uma caixinha de leite. Eu via aquela criança muito feliz com nada. E aquilo me impactou, E eu fui percebendo que Deus estava me movendo a não ter nada e ser quem eu sou feliz, A vocação, ela sempre desconcerta a gente, não tem jeito, Quando eu fiz a minha experiência vocacional, uma experiência tão forte para mim, tive uma primeira conversa com os meus pais, eu morava no interior de Minas, em Alfenas, tinha 18 anos e sentia esse chamado forte que Deus me pedia de ir, de seguir, de fazer a sua vontade, de descobrir aquilo que Ele tinha para mim. E eu sentada na mesa com os meus pais, eu contei, olha, pai, mãe, eu tô decidida, eu quero entrar na comunidade, eu quero discernir minha vocação. E aí minha mãe chorou, tentou me convencer de todas as formas de que eu tivesse outra escolha, mas não teve jeito. Meu pai ficou em silêncio e depois de escutar eu falar, ele fez uma pergunta, ele disse assim para mim: o que você vai fazer com todos os anos de colégio particular que eu paguei para você? Fiquei em silêncio e naquela hora veio uma inspiração da parte de Deus que brotou no meu coração e eu respondi assim para ele: pai, eu vou doar para os pobres.
E ele ficou em silêncio, um pouco chocado, levantou, saiu da mesa e assim aconteceu. Eu entreguei decididamente e disse para Deus que tudo aquilo que Ele desse para mim, eu ia retribuir de graça o que de graça eu tinha recebido da parte dele. Sou filha caçula, né, de 3 mulheres, então na época eu tinha aí os meus 13 anos, 14. Então a caçula sair de casa, né, era muito companheira da minha mãe para tudo. Foi muito difícil, né? Eu e minha mãe eram muito próximas, né? E ela não aceitou de jeito nenhum. Disse que eu não ia. E aí, dentro do meu coração, eu comecei a pensar, então eu vou ter que esperar os meus 18 anos, vou me habituar aqui, né? E eu era já de missa diária, participava de uma coisa ou outra, né? E perceber que eu ia ter que esperar me dava uma angústia, mas também me dava esperança de que aquilo ia chegar. Aquele momento de poder me entregar a Deus verdadeiramente ia chegar. Todo vocacionado tem medo, não tem jeito, né? Até porque a vocação é uma resposta de amor. Não tem como amar e não enfrentar os riscos que o amor oferece. A nossa vida ela só tem sentido quando a gente tem um objeto para amar, tem alguém para doar a nossa vida. E responder a nossa vocação, dar essa resposta de amor, e ela tem seus desafios, tem seus medos, sentimentos de inseguranças e até incerteza mesmo diante do futuro e de tudo aquilo que pode vir pela frente. E aí, para surpresa de Deus, eu soube, né, participando de um Samuel, um encontro vocacional aqui no Botucara, eu soube que abriu uma fraternidade de menores de idade. Então, eu percebi Deus costurando os sinais, através dos sinais, costurando para me dar a possibilidade de responder. E eu estava com 14 anos, fazendo Samuel, e aí anunciaram lá na frente que ia abrir uma fraternidade menor. E aquilo me impactou. Olhei para minha irmã do lado, ela estava já lagrimando, porque ela já sabia e percebia os sinais de vocação em mim, né? E aí ela só me disse, pode ir. E aí em um segundo eu saí dali e já me ajoelhei lá na frente, recebi oração, e ali foi o meu primeiro, então, passo, assim, né? Eu vou dar o meu nome, vou fazer a inscrição, e a partir dali começou o vendaval na minha casa. Diante disso, um conselho que eu dou aqui do meu coração é que a gente só tem uma vida, e essa vida tem que ser respondida e ela tem que valer a pena. Então, responder a vida com amor e dar uma resposta à sua vocação, ela também é uma resposta de amor que você dá para as pessoas que estão à sua volta, né? Não tenha medo de responder essa vocação com toda a generosidade do teu coração. Deus te chamou para algo e você precisa e deve corresponder a esse chamado de Deus. Quando eu estava preparando a minha mãe, né, ela dizia, missionário não faz nada, não trabalha registrado, não ganha salário nenhum, você vai fazer o que da sua vida, né? Termina primeiro a escola, o ensino médio, depois você faz uma faculdade, veja se é isso, né? E eu tinha no meu coração, e também isso eu falava para minha mãe, que eu não queria dar para Deus apenas a minha vida ou o futuro, mas eu queria dar a minha melhor parte, a minha juventude. Era onde eu tinha mais energia, né? Então eu quis dar para Deus essa minha melhor parte. Mesmo diante da situação difícil em casa, Bruna desejava consumir sua juventude para Deus. Ela permaneceu em oração, sabendo que renúncias também eram importantes nesse processo. Foi muito difícil sair de casa. A minha maior oferta foi a minha família e depois foi a minha escola também. Eu estudava numa escola muito boa na minha cidade e poder ofertar isso para Deus foi realmente uma renúncia, né? E foi estando aqui na casa de formação, percebendo que eu podia ter acesso à missa diária, a orações, a uma vida fraterna, que foi me dando sentido pela renúncia que eu tinha feito, né? E eu fui vendo que eu tinha deixado muito e que o meu muito precisava valer a pena. Como para Deus nada é impossível, a mãe de Bruna também viveu uma experiência de conversão na Aliança de Misericórdia. Ela foi batizada aos 49 anos e profissionalmente, como técnica de enfermagem, ajuda atualmente no cuidado com os acolhidos mais necessitados e enfermos. E para a alegria da família,
a irmã de Bruna também deu início ao discernimento para a vida missionária. O que eu sinto que hoje Deus me dá é essa oportunidade da união com Ele. Hoje, como consagrada, o Senhor me convida a me unir a Ele, em pequenas coisas, na vida de um irmão, na vida de um pobre, na vida de um jovem, de uma criança, de um casal. São oportunidades que Deus me dá de unir a Ele, me unir aos sofrimentos e às alegrias dEle. Você se sente uma pessoa realizada? Para alguns, a realização de vida pode ser uma formatura na faculdade, encontrar o emprego dos sonhos, viajar, comprar uma casa ou um carro. Isso está tudo bem. Porém, outros encontram a plenitude da vida no chamado que Deus tem para eles, quando correspondem ao que o Senhor desejou para as suas vidas. No Movimento Aliança de Misericórdia, nossa realização está em ir ao encontro dos corações que têm sede do Senhor. Confira. A vocação é um chamado gratuito de Deus que alcança a todos. Vanessa viveu uma experiência forte de conversão. Ela conheceu o carisma do movimento Aliança de Misericórdia ainda na adolescência e, por meio desse mesmo carisma, sentia que podia corresponder ao apelo que o Senhor despertava em seu coração. Eu não era uma pessoa que cresci na igreja, que fiz uma experiência novinha, não. Eu fiz uma experiência de conversão e a Aliança de Misericórdia também foi um instrumento para o meu resgate, vamos dizer assim, né? E depois disso, caminhando com a fé, fazendo todo o processo, eu sentia que Deus me chamava para algo a mais. Né? Eu já caminhava na Aliança de Misericórdia na minha cidade, mas sentia que tinha uma inquietação, assim, né? Alguns amigos, o namorado queria fazer alguma coisa e eu queria evangelizar. Então, tinha uma força de atração ali já, né, nesse processo que Deus estava fazendo comigo, de chamado. Né? Acontece que a família de Vanessa não era completamente ligada à igreja. Ela também namorava e deixou um relacionamento de 3 anos para trás, além dos estudos na faculdade. Tudo isso para seguir o caminho de vida missionária. E enfrentou o julgamento de muitas pessoas, incluindo familiares e amigos, para se dedicar integralmente à evangelização e missão. Quando eu senti o chamado, eu comecei a seguir a Deus ali mesmo onde eu estava, né? Então, a dedicação, tudo, já tinha um pouquinho de implicância da família, alguns amigos começaram a perceber, olha, tem algo diferente, mudei o estilo de roupa, mudei os hábitos, a rotina, tudo foi mudando, né? Antes mesmo de eu pensar de ir. Quando eu decidi, né, foi muito complicado, assim, né? A minha saída de casa não foi fácil, seja por abrir mão, né, por mim mesma, abrir mão de outras coisas, né? Mas eu estava tão apaixonada, assim, por Deus, né? O desejo de poder dar a vida. Eu acho que o desafio maior foi não aceitação das outras pessoas, né? Então, a minha família não me acompanhou no processo no início, porque eles acharam que eu estava ficando louca, né? Tinha outros pais, então os outros pais começaram também a se juntar, fizeram até um jornal, foram no jornal da cidade, fizeram uma matéria, né? A gente teve bastante desafio. E assim, claro, os nossos pais não estavam entendendo o que a gente estava vivendo, né? Eles queriam compreender, por mais que você explicasse a experiência que a gente tinha feito, somos nós que fizemos uma experiência com Deus e depois respondemos um chamado. Então foi bem difícil, né? Mas a força que também, eu acho que uns aos outros, né, a gente se dava ali na comunhão, mas também da entrega ali já. Mesmo que eles me amarrassem em casa, mesmo que não tivesse jeito de sair, eu sentia que eu precisava responder a Deus, mesmo que fosse ali, né? E depois Deus abriu as portas e foi possível dar esse passo, né, de vir para a comunidade de vida. Abraçada pelo movimento Aliança de Misericórdia, Vanessa deu início à sua formação missionária, destinada àqueles que desejam discernir sobre o seu lugar dentro do carisma, aprofundando-se na descoberta do seu propósito de vida, como um grande passo de amadurecimento humano e espiritual. Quando eu dei o passo mesmo ali, eu cheguei lá, a gente era uma turma, a minha turma tinha 91 pessoas, né? Mais a outra turma do ano anterior.
Então, era muita gente dentro de uma casa, um quarto com muitas pessoas. Eu estava acostumada com um quarto sozinha, imagina, né? A vida tranquila. E os desafios e o sabor que tinha a pobreza, né? O sabor que tem isso, né? De poder deixar tudo. Tinha uma malinha, né? Depois antes tinha muitas coisas. Então, você vai se adaptando a uma vida nova. Dividir, compartilhar o coração. Não era uma vida só minha. Né? O tempo não era mais meu, a rotina. Então, teve esses desafios, tiveram tantos desafios, mas eu sentia que era tão forte o chamado, assim, sabe? Aquela coisa, não, eu tô no lugar certo, eu quero estar aqui, Deus me chamou para estar aqui. Que o resto, as outras coisas ficaram, tipo, era secundário. Não ter o meu shampoo, não ter né, a comida que eu gosto, o café da manhã, né, torradinha com... Coisa simples, você falava, eu tinha gosto, sabor da pobreza, mas doía, né? Eu aprendi a lavar roupa na comunidade, eu não sabia, né? Tantas coisas que a gente vai aprendendo a trabalhar, né? A gente era muito novo, eu era muito nova, eu tinha 19 anos quando eu vim para a comunidade de vida, então, desafios, né? Mas era tão saboroso poder dar a vida com os irmãos, né? Hoje muitos jovens se encontram sem sentido de vida. E eu encontro muitas pessoas que me perguntam, Clara, por que a minha vida está sem sentido? Às vezes eu sinto uma angústia, uma solidão e não sei de onde vem, né? A nossa vida só tem sentido quando a gente tem uma causa pela qual doar. E por isso a vocação e descobrir a própria vocação é uma coisa tão importante para cada um de nós. Cada um de nós, quando foi gerado da parte de Deus, Deus enviou cada um de nós também com uma missão. E essa vocação, ela precisa ser realizada na nossa vida. Para não acontecer de você gastar a sua vida, trabalhar, lutar, estudar e terminar sem concluir a sua missão e a vocação que Deus deu para você. Então, não tenha medo de responder essa vocação, porque ela é a fonte mais pura da nossa realização pessoal. Fiz uma experiência, assim, pouco tempo atrás, de na capela, assim, olhar para trás e pensar assim, nossa, o que eu sonhava quando eu tinha meus 18 anos, que eu estava lá no processo vocacional? O que eu queria, né? E foi tão gostoso olhar para trás, né? Olhar para isso e falar assim, nossa, eu sonhava viver aquilo que eu estou vivendo hoje. Exatamente, né? Viver para as pessoas, viver para Deus, né? Uma vida consagrada, eu sou celibatário, né? E eu não imaginava os desafios que eu ia passar, porque a gente ilude muito, né? A vida religiosa, a vida missionária, a gente ilude, né? A gente cria uma ideia, né? Eu não imaginava viver os desafios, mas eu também não imaginava viver as alegrias que eu vivi, né? Quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, que gostoso passar por todos esses desafios, foram eles que me formaram, né? Que gostoso passar por todas as alegrias, todas as conquistas que a Aliança, participar do processo da Aliança de Misericórdia, também do crescimento da comunidade, né? Que gostoso participar desse processo vocacional de outras pessoas. Quando eu penso nisso, eu penso assim, eu não me arrependo de nada, nem mesmo dos sofrimentos que eu passei. As pessoas costumam dizer sabiamente que Deus é quem nos chama e nos concede a graça. A vocação é vista como um chamado divino, ao qual respondemos com nossa humanidade. Esse chamado acontece de maneira imprevisível e, às vezes, difícil de entender, mas está presente na simplicidade da vida humana. De fato, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A minha família hoje, né, eles até ajudam na Aliança. Minha mãe ajuda em projetos lá em Alfenas, na casa, né? E eles, assim, ao longo dos anos, eles foram conhecendo o meu chamado. E eles conheceram a comunidade e eu sinto que até conheceram mais a Deus, né? E todo esse caminho que foi feito, eles olharam assim, hoje, quando eles olham com orgulho, assim, sabe? Nossa, minha mãe antes entrava nos lugares, ela falava assim, minha filha tá querendo sair, largar tudo, tal, tá querendo ser freira, tá querendo não sei o quê. Com crítica, né? Hoje ela fala para as pessoas, olha, minha filha é missionária, ela ajuda as pessoas, ela fala com gosto, assim, sabe? E é bom também, né? Olhar para isso, né? Ter a bênção deles, né? Eles participaram dos meus processos, eles foram nos meus vínculos, meus primeiros vínculos, eles foram nos meus perpétuos, né, na consagração definitiva, participaram. Minha mãe, assim, claro, eles sofrem com o fato de eu não poder dar um netinho para eles, né, tem essas coisas, né, ela não vai casar, né, mas assim, é natural,
natural e é uma coisa muito saudável, a forma com que eles olham hoje para o meu chamado, meus irmãos também, né? Meus amigos, né? As pessoas que lá atrás me criticaram, assim, falaram, sem certeza. Eu tive um amigo que pegou o carro comigo e falou, tem certeza que você está fazendo? Você está ficando louca, você está deixando tudo. Você tem segurança, você tem casa, tem família boa, você pode viajar, você pode fazer um monte de coisa, você tem faculdade, né? Tipo, muita gente queria ter o que você tem certeza, né? Hoje meus amigos falam, nossa, Vanessa, tão bonito aquilo que você faz, né? Eu te admiro demais, né? Aquilo que você deixou, assim. Então, é interessante, né? Porque muda a visão, né? Às vezes eles olhavam só mesmo a renúncia, os desafios, né? Eles não conheciam a beleza do chamado. E eu acho que a minha vida fez com que eles pudessem conhecer, até mesmo a Deus. Tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente crava como um selo na eternidade. Responder à nossa vocação é selar com amor todos os nossos atos e deixá-los registrados na eternidade, direto no coração de Deus. Por isso que responder à nossa vocação é o segredo da felicidade. Cada vez que você faz um ato, mas o faz em amor, você corresponde à sua vocação e aquilo te preenche, saciando a tua necessidade mais sublime e eterna que faz parte do ser humano, que é aquela de amar e de ser amado. É tão bom quando olhamos para o nosso passado e percebemos que, apesar dos tropeços, seguimos o chamado de nosso coração e fizemos a vontade de Deus. Porque o que mais existe nesse mundo são coisas para nos desviar da presença do Senhor. Então estejamos atentos à voz do pastor que só quer o melhor para a nossa vida. Você ainda não é inscrito em nosso canal? Faça isso agora mesmo e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Deus te abençoe!